O que é ser cristão? Talvez você tenha clicado neste vídeo como um ateu e ao chegar aqui conclui que os argumentos em favor do cristianismo são mais consistentes do que os que apoiam o ateísmo. Ou talvez você tenha aberto esse livro como um cristão ainda fraco na fé, cambaleando sem segurança naquilo que crê e precise saber o que fazer daqui para frente. Ou ainda você seja um recém-convertido que precisa de um norte e um direcionamento em sua caminhada cristã. Se você se enquadra em algum desses três diagnósticos, esta apêndice é para você. Como ser cristão? O que fazer de agora em diante? Já aproveita, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E vamos falar sobre esse tema, o que significa ser um cristão. Há alguns que pensam que para ser cristão basta ter alguns conceitos em mente, como a morte e a ressurreição de Jesus ou a inspiração da Bíblia, e viver como se isso não fizesse diferença na vida. Outros pensam que para ser cristão é só ir congregar em qualquer igreja que se diga cristã, ou vir sentado a 1 hora de pregação e depois ir embora. Outros pensam que ser cristão é ter sido batizado quando criança, ser registrado em alguma igreja e nada mais. Pessoas que pensam assim, infelizmente, não são cristãs, podem ser alguma coisa perto disso, porém, não isto. Mas por pensamentos errôneos como esses serão tão difundidos, é necessário um esclarecimento sobre o que é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, e acima de qualquer outra coisa, é praticar o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina somente a congregar em um lugar, ela ensina isso, mas não somente isso. A Bíblia não ensina somente que Jesus morreu por nós para que fôssemos salvos, ela ensina isso, porém, não somente isso. A Bíblia não ensina somente que devemos nos batizar e participar da Santa Ceia, ela ensina isso, porém, não somente isso. Um verdadeiro cristão é alguém que segue Jesus em sua totalidade, não parcialmente. É alguém que coloca em prática os ensinamentos bíblicos, que tenta viver como Jesus viveu, que ama ao próximo como a si mesmo e persevera na moral cristã e que, acima de tudo, vive com o objetivo de chegar o mais próximo de Deus e de desfrutar de uma comunhão profunda com Ele. É possível sentir Deus, ouvir Deus, ser usado por Deus, mover o coração de Deus. A vida eterna é certamente futura e somente nela desfrutaremos desta proximidade com Deus em sua plenitude. Porém, não precisamos esperar até lá para convivermos com Deus e sermos, como a Bíblia nos chama, amigos de Deus, como está em Jó capítulo 15, versículo 15. É possível já hoje nos aproximarmos dele com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Este deve ser o alvo, o objetivo maior e principal de todo e qualquer verdadeiro cristão, chegar a Deus. Toda a teologia é apenas um conjunto de regras e doutrinas que, se seguidas, nos levarão para mais perto dele. Na medida em que nos aproximamos dele, a vida de Deus se faz cada vez mais presente em nossa vida. Na medida em que nos arrependemos, deixamos para trás os pecados anteriormente cometidos. Na medida em que nos tornamos novas criaturas, somos mais moldados à imagem e semelhança daquele que é perfeito. Na medida em que oramos, vamos sendo transformados por Deus para que Ele faça em nossas vidas o que agrada a Ele. Na medida em que nos chegamos a Deus, vamos sendo inflamados por um amor ao próximo que não tínhamos antes. Na medida em que lemos as Escrituras, nos tornamos mais sábios para refutar heresias e estabelecer a verdade da fé. Cada passo novo em direção a Deus é também uma inserção contínua à vida dele em nós. Como podemos nos aproximar de Deus? Há 3 meios básicos, explanados ao longo de toda a Bíblia. O primeiro é oração, o segundo louvor e o terceiro é meditação. A meditação bíblica. Paulo disse: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Isso porque quanto mais oramos, mais comunhão com Deus estabelecemos e mais próximos dele ficamos.
Coisas que não aconteceria caso não orássemos, passa a acontecer se orarmos. Mas a oração não é simplesmente um método para conseguirmos de Deus aquilo que queremos dele, mas acima de tudo é um meio pelo qual Deus consegue aquilo que ele quer de nós. Quanto mais orarmos, mais o nosso coração vai sendo continuamente tratado por Deus, mais somos moldados, lapidados, aperfeiçoados e transformados à semelhança dele, e mais Deus consegue nos lavar e levar ao lugar que ele tem preparado para nós, ao cumprimento do plano que ele tem para com nossas vidas. A oração rompe a barreira que interpõe o mundo natural com o sobrenatural. É capaz de mover o coração de Deus em nosso favor e de transformar vidas humanas para mais próximo dele. Essa oração, por sua vez, deve ser algo que flua naturalmente, algo espontâneo, assim como conversamos com um amigo, executando expressões corriqueiras como olá e até mais. Nós não acostumamos com ter conversa pré-programadas e decorar quando falamos com um amigo nosso, e não repetimos essa mesma conversa dia após dia. Se a Bíblia diz que nós somos amigos de Deus, como está em Jó capítulo 15, versículo 15, e nós tratamos nossos amigos espontaneamente, com Deus deve ser igual. E é por isso que Jesus disse: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos ou os gentios. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 7. Os pagãos pensavam que Deus iria ouvi-los se eles ficassem repetindo as mesmas frases o tempo todo, como se Deus fizesse vista grossa à primeira tentativa e só decidisse atender a oração caso o indivíduo repetisse aquela mesma frase dezenas e dezenas de vezes, inutilmente. O Deus cristão não é assim. Ele nunca pediu para nós repetirmos nada. Ele deu o Pai Nosso como uma oração modelo, mas nem o Pai Nosso era repetido ao pé da letra pelos apóstolos. Todas as orações presentes na Bíblia foram diferentes umas das outras. O que Jesus quer não é a repetição da mesma forma que você ficaria entediado se o seu melhor amigo vivesse repetindo sempre as mesmas coisas para você o tempo todo. O que queremos é relacionamento, e relacionamentos só existem onde há espontaneidade, naturalidade, algo que flui, que emociona, que sai da alma e que mexe com o coração. É por isso que não é pela repetição que receberemos alguma coisa. Deus não é o tipo de amigo que fica de birra e só tende a se você pedir insistentemente você várias vezes a mesma coisa, mas sim o tipo de amigo que atende se você for sincero, honesto e ir espontaneamente à presença dele em oração, derramando seu coração diante dele e abrindo o jogo com ele sobre qualquer coisa que seja. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A Bíblia não prescreve fórmulas de oração que deveriam ser repetidas ao pé da letra, dezenas e dezenas de vezes pelos cristãos, como uma espécie de mantra. Era isso que os pagãos faziam, e foi isso que Jesus condenou. Infelizmente, muitos ainda hoje oram assim, praticamente desperdiçam o tempo de oração. O que a Bíblia prescreve é a súplica, a oração de graças e os pedidos espontâneos a um Deus que não fica satisfeito por ouvir as mesmas palavras. Então, amigos e amados irmãos, falamos um pouco sobre a oração e o que é ser um cristão verdadeiro, ou seja, viver na prática da fé, viver o estilo de vida que Jesus Cristo ensinou através do evangélico, que é algo comportamental. Não é, no caso, um rito religioso como as religiões pagãs, as religiões politeístas. É apenas um estilo de vida que Jesus Cristo veio à Terra, Deus se encarnou-se em um homem e ensinou o verdadeiro estilo de vida para que todo ser humano pratique este tipo de estilo de vida, esse comportamento, para poder se tornar mais próximo de Deus, chegar-se mais perto de Deus e se tornar um cristão. Tem a questão da religiosidade, de ir para a igreja,
para templos, ouvir a palavra, que é importante que todo cristão tenha a comunhão, se congregar com o semelhante, com o próximo, para poder exercitar o dom e a fé. Porém, é também aquela questão, tem que viver na igreja, indo para a igreja nos finais de semana e quando puder para ouvir a palavra e ter comunhão com os irmãos, mas também viver o evangelho fora do templo, fora das quatro paredes do templo, viver o evangelho de maneira integral, todos os dias, seja no trabalho, na faculdade, na escola ou em qualquer outro lugar que você for, você tem que ter um comportamento de um cristão verdadeiro e genuíno, de amor ao próximo e se afastando do pecado desse mundo. Então eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o que eu quis passar neste vídeo. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.